Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político. Hoje, 13 de abril de 2025. Caro telespectador, hoje, sexta-feira santa, chegamos à sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor de debate político a nível nacional. Aliás, também dizer que não adianta querer não comer carne enquanto o coração está cheio de espinho. Vamos aqui com os nossos painelistas trazer aquilo que é o melhor do debate, daquilo que acontece no território nacional. Estão aqui presentes dois convidados. Elcídio Bachita, muito boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Muito boa noite. Antes de iniciar a minha intervenção, quero agradecer à FTV pelo convite formulado e, por conseguinte, também cumprimentar o meu colega de painel e, igualmente, saudar os caros telespectadores e internautas. Exato. Temos algum ponto prévio para o debate de hoje? Como ponto prévio, infelizmente... Exato, muito obrigado, Elcídio Bachita, que dispensa qualquer apresentação. No entanto, vamos também saudar o professor Pangaia. Muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político. Boa noite para si, boa noite, colega do painel, boa noite, telespectadores. Vamos poder fazer um debate aqui interessante relativamente à geopolítica nacional moçambicana. Exato, o ponto prévio para o programa de hoje? Sim, estou indignado relativamente aos jovens que estão presos nas diferentes cadeias ao nível nacional, resultado das manifestações que ocorreram após do conflito pós-eleitoral. São vários jovens que ainda até hoje estão encarcelados. Hoje é a Sexta-feira Santa, que deveriam estar em liberdade para igualmente poderem louvar a sua crença como cristãos, alguns, e outros até perderam o Eid de Ramadã, porque estão detidos neste momento, estão presos nas diferentes cadeias. Há dias foi anunciado que cerca de 700 e tal processos crime foram já instaurados contra o respectivo número de jovens. Mas, no entanto, nós sabemos quem são os que promoveram as manifestações. O Albino Forquilha, como presidente do Podemos, Venâncio Antônio Bila Monjane, como candidato, que não concordaram com os resultados das eleições, anunciaram as manifestações, promoveram estas manifestações, insinuaram os jovens a poderem aderir às manifestações, e daí que os jovens foram à rua, manifestaram-se e houve caramuça, dentre várias outras situações. No entanto, o que foram presos foram apenas esses jovens. Albino Forquilha, junto de Venâncio Monjane, estão em liberdade. Não faz sentido. Os cabecilhas dessas manifestações são Albino Forquilha, presidente do Podemos, e Venâncio Antônio Bila Monjane, o candidato das últimas eleições. No entanto, havendo aqui uma justiça clara, se pretende manter ou dar a manutenção da prisão desses jovens, então que se leve Forquilha, junto do Venâncio Monjane, também à cadeia, porque são eles que promoveram essas manifestações. Outros que devem entrar na cadeia são o presidente Filipe Jacinto Nunes, na qualidade de comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, porque mandou matar parte desses manifestantes. Então, não faz sentido hoje manter presos esses jovens. Esses jovens devem ser libertos imediatamente se se pretende que Albino Forquilha, Venâncio Antônio Bila Monjane, o Filipe Jacinto Nunes, eles se mantenham em liberdade. Se não queremos que esses senhores mantenham-se em liberdade, então vamos prendê-los também. Porque todos eles têm contraparte em tudo isto. Na qualidade de comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Jacinto Nunes, os quais eles foram matar cerca de 500 pessoas
mas ele não está sendo julgado neste momento. Na qualidade de promotores das manifestações, Albino Forquilha, junto do Venâncio Mondlane, esses senhores estão livres. Então, por uma questão de justiça, por uma questão de igualdade de tratamento, é neste momento exortado ao Daniel Francisco Chapo para imediatamente libertar aqueles jovens ou imediatamente, igualmente, mandar a Procuradoria-Geral da República elaborar processos e também encarcerar a esses homens que promoveram as manifestações e promoveram as matanças. Outro ponto prévio tem a ver com o despedimento, o anunciado despedimento de 350 trabalhadores pela Vulcã Moçambique. A Vulcã Moçambique anunciou que vai poder despedir 350 trabalhadores, como aviso prévio, respeitando o artigo número 41 da Lei do Trabalho, o qual diz que a empresa ela pode, de alguma forma, havendo algumas dificuldades, aí pode fazer tal despedimento. E esse despedimento prevê-se que as indemnizações sejam precárias, de acordo com o anúncio que saiu em relação a isto. Esse anúncio de despedimento apareceu 4 meses depois, portanto, em dezembro, quando as comissões que cuidam do ambiente submeteram uma queixa junto do Tribunal Administrativo em face da poluição que a Vulcã Moçambique está a provocar na província de Tete, concretamente na cidade de Moatize. Então, o Tribunal Administrativo anuiu essa queixa a favor dessa comissão para que efetivamente houvesse a suspensão da exploração do carvão em Moatize. 4 meses depois, essa empresa anuncia esse despedimento. Não sabemos exatamente qual vai ser o passo subsequente. É importante que, a partir de agora, o governo seja exortado a poder garantir o respeito de todos os direitos dos trabalhadores que estão neste momento nessa situação de despedimento. E, igualmente, garantir com que a Vulcã Moçambique não só indemnize aos trabalhadores, mas também indemnize a população que foi afetada pela poluição. A população que foi retirada das suas zonas férteis para zonas pobres, onde neste momento estão a passar fome. A Vulcã Moçambique não deve em nenhum momento, se é que esse é o início do abandono daquele lugar, não deve em algum momento poder deixar Moatize com aqueles buracos e sofrimento da população, pura e simplesmente. É preciso que seja exigida a Vulcã Moçambique. E todos os responsáveis também que celebraram o contrato de exploração de carvão sem que se respeitasse o fator ambiental, o fator a vida, que neste momento, daqui a próximos anos, vamos perder muitas vidas humanas em face dessa situação. O terceiro e último ponto prévio. Estamos a ter pessoas a serem mortas no distrito de Boane, concretamente na região de Mazambanine, até para quem vai a Maúbo, até naquela zona onde fala da paragem da dona Anifa. Naquele troço está a haver muitas mortes, assassinos sobretudo das mulheres, retirando, neste caso, órgãos humanos. Ainda, só em fevereiro, foram 2 mulheres que foram mortas brutalmente e retirados os órgãos humanos. Já ainda este mês, na semana passada, uma jovem foi igualmente, barbaramente assassinada e retirada órgãos humanos. A jovem ficou naquele lugar 3 dias sem que se removesse o corpo respectivo. Então, é exortada
a autoridade que mantém a lei e ordem para poder ir socorrer a sociedade, a população, lá no distrito de Boane, concretamente nos cruzamentos do coisa de Mazavanine até quem vai a Maúbo e até naquele troço onde termina. Então é importante que as autoridades elas tomem em conta esta situação o mais urgente possível. Sobretudo no distrito de Boane existe lá o comandante distrital da PRM, existe lá a PGR. É preciso que se vá no local para poder desmantelar esse grupo que está a criar situações difíceis para aquela população. Muito obrigado. Exato, muito obrigado Marcelino Pangaia e assim também, caro telespectador, aproveitamos mais uma vez de saudar a sua audiência e dizer que hoje vamos discutir 3 pontos importantes esses que decorreram ao longo da semana. Primeiro vamos falar do pronunciamento do Ministro do Interior, Xaxini, que diz que desconhecer a existência do Esquadrão da Morte, que este não se reconhece pelo governo moçambicano a existência desse grupo aqui no território nacional. Depois vamos falar da questão da previsão de subida generalizada de preços de bens e serviços em Moçambique para o ano 2025 e que também está previsto cerca de 4,5 a 5,5, que provavelmente poderá estabilizar-se em 7% ainda este ano. Esta foi a previsão do Ministério das Finanças. E também, se o tempo nos sobrar, vamos falar aqui da questão dos silêncios dos partidos políticos, estes partidos que concorreram no pleito eleitoral. Onde que estão estes partidos diante de tudo que está a acontecer ou simplesmente por onde é que pararam? Porém, vou começar mesmo com Elcídio Bachita, olhando para aquilo que tem acontecido no território nacional, sobretudo o que aconteceu na Zambésia, concretamente em Quelimane, após a tentativa de assassinato de Joel Amaral. E houve aqui alguns pronunciamentos de algumas figuras e o Ministro do Interior acabou retorquindo, dizendo que desconhece a existência de um grupo chamado Esquadrão da Morte, dentre outros pontos que foram levantados. Bachita, qual é a sua visão relativamente à matéria de segurança no território nacional, olhando para aquilo que é o pronunciamento do Ministro do Interior? Bem, o pronunciamento do Ministro do Interior penso que é legítimo, tomando em consideração que o país nos últimos tempos tem vindo a ser assolado por crimes de caráter violento e um dos desafios das autoridades, naturalmente, é fazer a identificação dos indivíduos que têm vindo a perpetrar estas ações. Portanto, não se pode inferir a priori que trata-se de esquadrão de morte, isto porque esquadrão de morte tem as suas nuances. É preciso que se faça uma investigação profunda no sentido de perceber quem de facto são os responsáveis pelos assassinatos dentro do nosso país, não só na zona centro de Moçambique, particularmente na província da Zambésia. Portanto, a questão de crime é bastante complexa, até porque não existe um país no mundo que tenha uma segurança, vamos assim dizer, 100% perfeita. É um desafio que as autoridades devem enfrentar no sentido de procurar mecanismos, desenhar políticas de combate ao crime para reduzir, digamos, a incidência deste tipo de crimes. Portanto, eu penso que não se trata de uma, digamos, esquadrão de morte, mas sim um crime organizado, grupo de assassinos que têm vindo a fazer as suas incursões no sentido de criar pânico dentro da sociedade moçambicana e, por conseguinte, comprometer aquilo que é o normal funcionamento das instituições públicas, privadas, bem como aquilo que é o normal decurso, digamos, da vida social
e política no nosso país. É uma situação bastante preocupante que o próprio governo, através do Ministério do Interior, deve procurar fazer uma investigação profunda, isto porque é um caso, uma situação que nos últimos tempos não só tem, digamos, abalado figuras que apoiam determinados partidos políticos, tal como o meu colega de painel esteve aqui a referenciar, que os assassinos, os criminosos, têm vindo, digamos, a assassinar mulheres com o intuito de extrair órgãos internos, e nós não sabemos para que fins, digamos, estes órgãos são extraídos, e aí está o grande desafio para a polícia, para o Ministério do Interior, para o CERNIC. De um modo geral, penso que a situação de segurança no nosso país está estável, pese embora estes, digamos, focos de assassinatos em alguns pontos do país, na província, cidade de Maputo, bem como noutros cantos do país. Exato, obrigado. Marcelino Pagaia, olhando para aquilo que é a segurança do país, o que realmente está a falhar para fazer-se sentir sonante estes crimes que têm vindo a acontecer, várias tentativas? O que realmente deve estar a falhar na sua opinião? Sim, sim, talvez ainda voltar à coisa. O ministro do Interior, ele negou a existência do Esquadrão da Morte. Ele disse que não conhecia não conhecia o Esquadrão da Morte e também nem conhecia o conceito de Esquadrão da Morte. Tanto o Esquadrão da Morte é uma esquadra paramilitar armada que pode ser composta por policiais, insurgentes, terroristas que conduzem execuções extrajudiciais, assassinatos e desaparecimentos forçados de pessoas como parte de uma guerra, campanha de insurgência ou terror. Este é o conceito de Esquadrão da Morte. O ministro do Interior, ao dizer que não existia o Esquadrão da Morte no país, ele tem sua razão. A razão advém de que tinha que, efetivamente, se ele assim pronunciasse, efetivamente ele tinha que indicar onde está esse Esquadrão da Morte. Porque se trata de uma esquadra, não é? Ele, igualmente, deveria indicar quem foi que criou o tal Esquadrão da Morte. Então, ele foi inteligente ao dizer que não conhecia o Esquadrão da Morte, porque ele, se assim afirmasse, apareceria uma outra pergunta para poder indicar onde está essa esquadra. E quem são os que criaram essa esquadra? Com que lei? Obviamente ele não poderia apontar nenhum. O refúgio que ele encontrou foi esse. Agora, o que ele não disse, deveria reconhecer a existência de grupo de pessoas que estão a matar. Isso ele deveria reconhecer. Porque não se trata aqui de algum segredo, não se trata aqui de algo abstrato. Dia após dia, estamos a ver nossos concidadãos a serem barbaramente assassinados. Então, são tais indivíduos que têm porte de armas e que estão a tirar vidas ao trem. E esses casos estão dentro da própria PRM, que sempre disse que a PRM disse que estaria a trabalhar para poder neutralizar os autores, que os tais autores nunca foram neutralizados. Então, é aqui onde, neste momento, se exige a demissão do governo, porque nunca chegou a poder esclarecer tais crimes. Não conseguindo esclarecer tais crimes que ocorrem dia após dia, mês após mês, ano após ano, e vem aparecendo na sociedade, prometendo esclarecer tais crimes
e nunca conseguiu esclarecer. O que nos resta aqui se não exigirmos a demissão imediata deste governo? Porque não podemos aqui continuar a poder aparecer aqui o ministro do Interior, pura simplesmente a dizer que não conhece o Esquadrão da Morte, nem a sua existência, mas sabe que as pessoas estão sendo mortas dia após dia, sabe e também reconhece que já veio na sociedade a prometer esclarecer tais crimes e nunca veio esclarecer. Agora, a pergunta que segue é assim: ministro do Interior, acha que ainda tem legitimidade de continuar a dirigir o Ministério do Interior enquanto não vem esclarecer a sociedade sobre os autores dessas matanças que aparecem? A TV Sucesso apresentou aí uma lista longa de concidadãos que foram mortos, que cada vez que esses concidadãos foram mortos, a PRM chegou a vir anunciar à sociedade de que estava a trabalhar, ou está a trabalhar para poder esclarecer, ou no mínimo para poder conseguir apresentar os tais ou mandantes ou os autores morais desses crimes. Agora, aceita demitir não só o ministro do Interior, todo o governo. O país não pode, em nenhum momento, estar a assistir aqueles que foram confiados pela sociedade para poder garantir a lei e ordem neste país, a defesa e segurança deste país, e pura simplesmente nunca nenhum desses crimes ter sido esclarecido. O que significa isso? Fraqueza daqueles que deveriam garantir a proteção do cidadão. E porque não estão garantindo a proteção do cidadão, o que o cidadão deve, neste momento, pedir a vocês que foram chamados para que assim aconteça? Olha, esta situação é lastimável. Os governantes deveriam ter vergonha de poder aparecer nas câmaras, vir nos apresentar situações desta natureza. Ou, pura simplesmente, ficam calados. Quando um crime desta natureza acontece, ficam calados. Até hoje, de todos os cidadãos que foram baleados, nem um sequer o Ministério do Interior veio indicar o autor desses indivíduos. Nunca apareceu. Mas, no entanto, sempre vem-nos com promessas que nunca são cumpridas. Então, a única saída que está aqui é que o governo deve ser honesto, que nós chegamos num limite em que nós não conseguimos travar os assassinatos nas ruas. E, por conseguinte, entregamos as pastas para os outros moçambicanos. Venham mostrar também a sua capacidade de poder tentar eliminar esse cenário. E na sua visão, o que acha realmente está a falhar na questão da matéria de segurança para vir se esclarecer esse tipo de ato? É a inutilidade do próprio governo. Temos mentes ocas. Temos também indivíduos que, pura simplesmente, se calhar não estão interessados em manter a lei e ordem neste país. É só isso que podemos dizer. Se houvesse interesse aqui, pelo menos um crime só teria sido esclarecido. Nenhum sequer. São vários que estão sendo baleados desta maneira. E, para além disso, não só são baleados e fogem. Mesmo baleiam pessoas conhecendo-as. Nunca são chamadas à justiça. Agora estávamos a falar de tantos jovens que estão presos por serem sido coagidos pelo Venâncio Mondlane e Albino Forquilha para poder se manifestar. E foram presos. Deixaram Albino Forquilha e Venâncio Mondlane em liberdade, mas aqueles que aderiram às manifestações estão presos. Deixaram Filipe Jacinto Nunes, que mandou matar esses manifestantes, apesar da nossa Constituição da República não permitir a pena de morte, mas alguém, entendeu, mandou matar. Então, o que nós esperamos? Sobretudo desses que matam e fogem, ninguém vê. Mas também nós conhecemos pessoas, a Wiri,
que foi matar e na luz do dia foram vistos, também não são julgados. Então, o que se pensa aqui? Aqui é só uma questão de o governo ele repensar na sua atuação sobre o que fazer para este país. Aliás, isso só pode ser feito com a intervenção da sociedade. A sociedade não pode e não deve assistir uma situação dessa enquanto confiou alguns cidadãos deste país para se ocupar na defesa e segurança nossa, na defesa e segurança da sociedade moçambicana, mas, no entanto, que esses que foram confiados não estão a garantir que isto aconteça. Exato. Então, o que tem que ser feito? O que deve ser feito é exigir a demissão imediata daqueles que foram chamados para assumir essa responsabilidade e dar oportunidade aos outros moçambicanos para, igualmente, assumir essa responsabilidade e vermos o que vai ser no nosso país. Não podemos aceitar que os nossos concidadãos, dia após dia, estejam a ser baleados e ninguém saiba dizer com quem foi baleado. Esse o Amaral foi baleado numa região onde está lá uma esquadra, onde está lá um comandante de jurisdição àquela área e não conhece quem que baleou. E quem é responsável pelo controle das armas? Quem é o responsável pela porte das armas? É o governo. Então, a quem nós vamos dizer que baleou esse? Exato. Muito obrigado, Sr. Marcelino Pangaia. Elcídio Bachita, o que o governo deve fazer para melhorar aquilo que é a questão da segurança no país? Primeiro gostaria de refutar, digamos, os pronunciamentos do meu colega. Exigir a demissão do ministro do Interior, alegadamente por ele ter dito que não sabe da existência de esquadrões da morte. Eu penso que isso não é legítimo. O crime em todos os países, até nos Estados Unidos da América, é uma situação ou uma anomalia que apoquenta as sociedades. O terrorismo também é uma espécie de crime. Os raptos também são um crime e alguns raptos, ou muitas das vezes, têm culminado com assassinatos, digamos, das próprias vítimas. E não é verdade que o governo moçambicano, através do Ministério do Interior, não tem esclarecido o ponto, digamos, de situação daquilo que é o meandro, daquilo que é a situação criminal no país. O Ministério do Interior, ou o governo, já esclareceu, sim, crimes que têm a ver, por exemplo, com os raptos, crimes que têm a ver com assassinatos dentro do nosso país. É verdade que o crime tem vindo a atingir proporções alarmantes, tem vindo a recrudescer no nosso país, mas isso também tem a ver com a dinâmica das próprias sociedades, particularmente a nossa sociedade. O que temos que fazer é apoiar o governo com opiniões, com ideias que possam permitir que este mesmo governo leve ações, desenhe estratégias e políticas com vista a debelar este tipo de anomalias que têm vindo a se registrar na nossa sociedade. De facto, é uma situação bastante preocupante e eu estou convicto e convencido que o governo já está a traçar mecanismos. Isso é uma preocupação do próprio governo, no sentido de encontrar soluções. É verdade que não vai ser possível parar com a criminalidade no país, mas eu estou convicto que o governo já está a desenhar estratégias com vista, digamos, a localizar os perpetradores destes crimes macabros, mas a questão de segurança, tal como o nome diz, segurança envolve algum sigilo. Há estratégias, há políticas que o governo não pode dizer à sociedade como é que pretende, digamos, debelar, como é que pretende acabar com o crime
dentro da sociedade ou no nosso país. Portanto, há detalhes que constituem aquilo que é o segredo de Estado, mas eu estou optimista, estou convencido que as autoridades já estão a trabalhar no sentido de fazer a localização dos criminosos e responsabilizá-los, isto porque esta situação não pode continuar por mais tempo. Todos nós sabemos que quando não há segurança numa determinada região, numa determinada nação, naturalmente que essa situação pode trazer consigo efeitos devastadores, não somente sob o ponto de vista social, mas político, assim como econômico. Não quero acreditar que o Estado moçambicano esteja alheio a esta situação. É verdade que são vidas humanas que são tiradas, são pessoas que são, digamos, assaltadas, são baleadas, e isso coloca, digamos, estas mesmas pessoas numa situação de insegurança. Mas é preciso deixar o governo trabalhar no sentido de encontrar soluções para reduzir a incidência deste tipo de crimes que têm assolado o nosso país. Exato, obrigado. Ainda vou com Marcelino Pangaia. Olhando para o segundo ponto do nosso bloco, a não ser que queira deixar mais alguma contribuição para o tema que já estamos a tratar. Olha, colega, é uma realidade que nenhum desses baleamentos de figuras públicas foi esclarecido. Temos a questão tivemos o Gilles Sistac, que foi baleado mortalmente. Ninguém esclareceu até hoje. A polícia, depois da morte dele, veio dizer que estaria a poder, estava a trabalhar para poder clarificar o caso. Jeremias Pondeca foi igualmente morto, baleado. O Manuel Bissop foi outro baleado. O Jaime Macuane foi outro. O Carlos Cardoso foi outro. Me diga, desses todos, entre várias outras listas, quem que já apareceu e que a polícia ou as autoridades policiais ou judiciais tenha vindo indicar quem matou, quem baleou essas pessoas? Sempre disse que estava a trabalhar. Não, mas para o caso do Carlos Cardoso... várias outras figuras que foram baleadas. Tivemos agora Elvino Dias. Quem que veio agora dizer que quem baleou o Elvino Dias? Quem que veio agora? Agora temos essa questão do Amaral. Olha, digo-lhe francamente, eu lhe aposto para poder indicar um baleamento que a polícia veio indicar o autor. Depois da minha intervenção, quero que me diga isso. Que o fulano foi baleado na província X, Y, e que a polícia já esclareceu e disse que quem baleou foi fulano. Nunca disse a ninguém. Mas a própria PRM, depois de acontecer o baleamento, chega e promete à sociedade de que vai esclarecer. É por esse motivo que eu estou a dizer que o ministro do Interior, ou aliás o governo geral, deve se demitir porque mentiu para o governo de que vai esclarecer. Até então, não veio esclarecer nenhum caso de baleamento. Nunca, nenhum. Dessas figuras públicas que estão sendo baleadas, em nenhum momento o governo já veio nos apresentar alguém que matou, mas depois de ter prometido. Então, se promete e não diz nada, esse governo é mentiroso. Então, deve ser demitido. Não há como aqui. Quando eu disse que o ministro do Interior devia se demitir, não pelo fato dele não ter reconhecido o Esquadrão da Morte. Obviamente que ele nunca vai reconhecer isso. Porque o tal Esquadrão da Morte é um conceito que as pessoas deram pelas mortes que estão a existir. Ele não reconheceu a existência. Teria dito que eu, o Esquadrão da Morte, não o conheço. Sim, aí tem razão. Mas que devia reconhecer que há cidadãos
que estão sendo mortas dia após dia. Devia reconhecer que o Ministério do Interior mentiu por dizer às pessoas que em cada morte havido ia esclarecer e nunca esclareceu. Sempre disse que estava a trabalhar e nunca veio também dizer qual é o nível que atingiu o trabalho que ele realizou. Até que ponto em que, por exemplo, o trabalho que a PRM está a fazer atingiu depois da morte de Sistac, depois da morte de Pondeca, depois da morte, dentre vários que vamos trabalhar, estão a trabalhar. Atingiram que nível desse trabalho? Qual foi o resultado desses trabalhos que estão a fazer pelo assassinato das figuras públicas no país? Então, exatamente, nós temos que reconhecer que quando um governo promete, ele deve cumprir. E ele deve esclarecer. Da mesma maneira, como vimos a ministra da Cultura prometeu esclarecer a veracidade daquela figura de Eduardo Mondlane. Exato. Aquela estátua de Eduardo Mondlane que iria esclarecer sobre... Não veio esclarecer. Esse governo é mentiroso. Exato, muito obrigado, Marcelino Pagaia. Alcides Bachita, algum mais processamento para este tema, para passarmos para o próximo tema? Sim, primeiro eu gostaria de dizer que a maior parte dos crimes, o seu esclarecimento não é imediato, portanto, o governo não trabalha usando aquilo que é o empirismo. É preciso que se faça uma investigação mais profunda para que este mesmo governo possa vir com informação mais detalhada e de forma minuciosa para esclarecer a sociedade. Portanto, a matéria de segurança é bastante complexa e na segurança não se trabalha com especulações, é preciso que se trabalhe com provas. Alguns crimes levam mesmo 100 anos para se fazer o seu esclarecimento. Em países como os Estados Unidos, a China, a Índia e países da Europa Ocidental, há certos crimes que levam bastante tempo, digamos, para se fazer aquilo que é o seu esclarecimento. Se eu não estiver equivocado, o Sócrates foi ele que afirmou pela primeira vez que o Sol é que, digamos, a Terra é que girava em torno do Sol. E este grande filósofo grego foi, digamos, açoitado até a morte pelos católicos, particularmente a Igreja Católica. Isso para dizer que há certas matérias cujo esclarecimento leva alguns anos. Portanto, ele era considerado como um sofista, portanto, aqueles filósofos que fazem determinados pronunciamentos para enganar a juventude e a sociedade, e Sócrates foi obrigado a ter que beber um veneno, penso que o nome chamam de Ceuta, se eu não estiver equivocado. E o mesmo Sócrates foi inocentado muitos anos depois, mais de 100 anos depois, é quando se percebeu que não, o filósofo tinha razão, a Terra é que gira em torno do Sol e não o Sol é que gira, digamos, em torno da Terra. Isso para dizer que há certas matérias que o Estado ou o governo precisa algum tempo para poder fazer uma investigação para aparecer com informação mais concisa, mais concreta e correta. Agora, relativamente ao esclarecimento de crimes, temos, por exemplo, o crime que tinha que ver com o assassinato do saudoso jornalista Carlos Cardoso. Esse crime foi esclarecido. Quem matou Carlos Cardoso? As pessoas responsáveis, mas quem são quem é responsável? As pessoas responsáveis foram julgadas e a pessoa responsável na altura, faço a repetição, pelo julgamento é o doutor Paulino, digamos, que foi futuramente nomeado procurador-geral, e este juiz desempenhou um papel crucial para fazer o esclarecimento em torno do assassinato macabro do jornalista moçambicano Carlos Cardoso. Portanto, testemunhamos
a prisão do Manuel Escurinho, o Ele Aníbal matou. dos Santos Júnior. Portanto, são pessoas que estiveram envolvidas no assassinato do Carlos Cardoso. Portanto, eu penso que é falacioso dizer que este governo ou o Estado moçambicano nunca esclarece crimes de assassinatos, e nós temos um defeito. Só nos cingimos a figuras públicas como jornalistas, políticos, mas estamos a esquecer que há muitos cidadãos moçambicanos que são assassinados neste país aqui, mas nós nunca falamos dessas pessoas. Eu penso que temos que abordar as matérias de forma mais, digamos, científica e imparcial, e encontrarmos ou apresentarmos propostas de soluções para apoiar o próprio governo. Afinal de contas, este país não pertence só ao governo moçambicano, mas pertence a toda a sociedade, pertence a todos os moçambicanos, e no que diz respeito ao esclarecimento de crimes, é preciso também que a sociedade esteja envolvida, no sentido de, através, digamos, das células ou dos chefes dos quarteirões nos bairros, procurar identificar exatamente quem são os indivíduos que se dedicam a estas atividades criminosas que culminam com assassinato de pessoas inocentes no país. Eu penso que só desta maneira é que podemos combater a criminalidade no país de forma efetiva e sustentável a médio e longo prazo. Exato, muito obrigado. Um minuto só, Cid desculpe. Bachita. Olha, Ainda colega, não vamos falar de pessoas que baleiam e fogem e não serem conhecidas. A UIR matou na luz do dia. Os manifestantes que estavam ali foram mortos na luz do dia. É preciso investigar quem matou os manifestantes. Deixe-me lá terminar. Quem foi julgado daquele... Um só que foi julgado e preso, à semelhança dos manifestantes que estão presos neste momento, daqueles que mataram. Vamos para... Quer dizer, olha, sabe, é pena nós falarmos dessa natureza, brincarmos com vidas humanas que estamos a perder e poder trazer aqui teorias que efetivamente mexem com a mente dos moçambicanos. Qualquer moçambicano honesto, moçambicano com cabeça no lugar, nunca vai poder dizer que não, vamos esperar que esse governo está a investigar. Carlos Cardoso não apareceu nenhum que foi indicado o mandante daquele crime. Julgaram. Mas depois quem são? Pura simplesmente pegaram como esses manifestantes que estão presos, mas a pessoa verdadeira que mandou para matar Carlos Cardoso não apareceu. Hoje em dia estamos com esses jovens que estão presos, mas as pessoas que mandaram esses jovens à rua para as manifestações estão livres. Não vai dizer que aqui há honestidade das autoridades judiciais moçambicanas para poder andar atrás dessas matanças. Porque se isso acontecesse, não houvesse impunidade, teriam sido esclarecidos todos esses crimes. Mas porque existe tal impunidade, as pessoas matam e nunca elas são julgadas. Vejam só que está a dizer que alguém julgou o caso do Carlos Cardoso e logo a seguir foi nomeado para cargo XYZ. Não vimos aqui o mandante da morte de Carlos Cardoso. Até hoje os familiares querem saber quem são os que mataram Carlos Cardoso, mas o colega aqui está a dizer que já é conhecido. Anuncie o mandante de Carlos Cardoso. Exato. Olha, é triste. Nós estamos a brincar com vidas humanas. Há famílias que estão neste momento chorando pelos seus entes queridos e ainda vem aqui a prometê-los de que o governo está a trabalhar. Vai levar anos para poder esclarecer esses crimes. Então, olha, vai levar anos para perceber aqueles que mataram na luz do dia. Aqueles que sovaram uma mulher em pleno dia da tomada de posse, que apareceu nas câmaras a ser visto, a sovar uma mulher. De que maneira? Precisa desse poder que investigar esses crimes. Não há seriedade aqui. Exato. Nós temos que aqui poder puxar a orelha ao governo para perceber que a sociedade está a compreender a inutilidade deste governo.
que esse governo deve se capacitar ou mesmo se demitir para dar uma oportunidade aos outros moçambicanos que vão também trazer suas energias, novo sangue a ser imputado para poder gerir este país por forma a que nós possamos sair com as matanças, matar a fome, como tem estado a coisa, no lugar de nós estarmos numa situação dessa de Muito impunidade. obrigado, Marcelino Pangaia. Eu ainda vamos passar. Eu gostaria de lamentar, de facto, aquilo que tem a ver com a morte no âmbito das manifestações dos jovens, mas é preciso salientar que a polícia não matou de forma deliberada ou propositada. Estás a ofender a sociedade, colega. Marcelino Está a Pangaia, ofender a sociedade. estamos no Não tempo matou de forma deliberada. Estamos- Ok, pronto, estamos- vamos continuar. Estamos aqui. Deixar-me terminar o meu fio de raciocínio. Eu dizia que esta morte de alguns jovens manifestantes não foi feita de forma deliberada. Naturalmente que houve, digamos, aquilo que chamam de balas perdidas, mas a intenção, o intuito era dispersar estes mesmos manifestantes. E falando mesmo das manifestações, o doutor falou muito bem que os responsáveis pelas manifestações, nomeadamente o cidadão Venâncio Mondlane e o cidadão Albino Forquilha, estes é que são, digamos, as pedras responsáveis pelas manifestações. Portanto, instrumentalizaram os jovens para aderirem a este movimento ilegal, de certa forma. Eu penso que os nossos jovens agora devem ficar de olhos esbugalhados, devem abrir bem os olhos e não aceitarem a manipulação de pessoas que têm como objetivo alcançar aquilo que são os seus objetivos. Os nossos jovens não podem ser emocionados, os nossos jovens não podem deixar por causa de que essas mesmas promessas não vão, digamos, os levar a algum lugar. O que aconteceu com esses jovens? Alguns jovens só perderam a sua vida, alguns jovens perderam os seus empregos, os seus postos de trabalho. Eu conheço, tenho vizinhos, tenho familiares que apoiavam este movimento, mas acabaram perdendo aquilo que são as suas posições, aquilo que é o seu emprego em diversas empresas. Isso para dizer que nós não podemos agir de forma emocional. É preciso que antes de tomarmos alguma ação, nós façamos a avaliação de possíveis riscos e consequências para a nossa vida. Os jovens destruíram infraestruturas públicas e privadas, destruíram estradas através de queima de pneus e colocação de barricadas. Mas os mesmos jovens, agora, exigem que o governo tome medidas urgentes para baixar o custo de vida, para fazer a reposição das infraestruturas destruídas, semáforos, tapamento de buracos que eles mesmos é que provocaram. Eu penso que nós, como moçambicanos, que queremos ver o nosso país a evoluir, a desenvolver e a crescer, não podemos resolver as nossas diferenças, as nossas preocupações recorrendo à violência. A violência só traz destruição, só aumenta a pauperização da população. É preciso que apresentemos de forma mais pacífica aquilo que são as nossas inquietações e pressionemos o governo de forma mais, digamos, pacífica, de forma mais digna, com vista a exigir aquilo que são os nossos direitos para se fazer a resolução e solução de diversos problemas que apoquentam a sociedade, preocupam o nosso país. Tanto a guerra, a destruição, a violência, em nenhum país do mundo já, digamos, foram ou foi solução aos problemas que afligem as sociedades. Portanto, temos que resolver o nosso país, ou seja, os nossos problemas, através do diálogo, promover a reconciliação
e a unidade nacionais para levar Moçambique rumo à prosperidade sem destruição, sem violência e nem assassinatos ou perseguição, digamos, de membros de partidos políticos que concordam ou defendem um determinado ideal. Exato, mesmo ainda falando sobre os partidos políticos... Olha, desculpe, eu só um minuto para rematar essa questão. Vamos voltar para essa questão. Ainda verificando a questão dos partidos políticos, observou-se aqui durante vários períodos, melhor, na transição do ano passado, 2024 para 2025, vários partidos políticos concorreram ao pleito eleitoral 2024, que era para entrar neste governo, neste quinquênio de 2025. Porém, nos últimos dias, depois do que tem acontecido, praticamente quase todos os partidos desapareceram. Simplesmente hoje se fala do Podemos, do candidato independente, do Partido Frelimo e um pouco do Partido Renamo. O que a Marcelino Pangaia pode nos dizer relativamente a este sumiço? O que pode estar por detrás do sumiço desses partidos políticos? Olha, eu não sei se está a chamar de partidos, não sei se, para mim, no país não há partidos. O que temos no país são clubes de amigos. Os clubes de amigos, quando eles entram em querela, desfazem-se, pura simplesmente. Um partido é algo que está estruturado. Um partido é algo que procura defender interesses do povo, de onde eles se prometem, se responsabilizam para ser a voz do povo, para representar os interesses do povo. Nós estamos a dizer agora aqui sobre essas matanças que estão a surgir. Qual é o partido que veio aqui para poder condenar a isto? Qual é o partido que veio para poder exigir a libertação imediata dos jovens presos, deixando os cabecilhas das manifestações de fora? Qual é o partido que está aqui a exigir que o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança ele possa ser julgado e condenado por ter mandado os agentes de defesa e segurança a matar? Não há nenhum partido que está a fazer isso, excetuando o Venâncio Mondlane, que em algum momento ele vem exigindo essa questão de libertação daqueles que estão presos, exigindo até indulto, dentre várias outras maneiras, mas não é indulto que tem que se exigir para aqueles jovens. Ou aqueles jovens são libertos imediatamente, ou por outra, leva-se Albino Forquilha, Venâncio Mondlane e o Filipe Jacinto Nyusi na cadeia para todos eles responderem na justiça. Muitos discursos que aparecem aqui, discursos homofóbicos, discursos bufônicos, que aparecem pura simplesmente para condenar as destruições de infraestruturas, destruição de empresas, mas, no entanto, não fala das mais de 500 pessoas que foram mortas. Esses indivíduos estão pura simplesmente preocupados apenas com as infraestruturas que podem se recuperar do que vidas humanas. Não se falam tanto das vidas humanas. Pura simplesmente agora estava a falar de que os jovens eles não podem aceitar serem instrumentalizados. Por que não diz também que a polícia não pode ser instrumentalizada para não matar? Só está a falar de jovens. Os jovens foram instrumentalizados pelo Venâncio Mondlane e Forquilha. A polícia não foi instrumentalizada pelo Filipe Jacinto Nyusi. Por que também não diz isso? Que polícia não sejam instrumentalizados pelo comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança de matar. Não matem. É esse discurso que tem que aparecer aqui. Nós temos que fazer um discurso ambivalente. Não apenas falar de um lado e deixar do outro. Exato. Assim nós não teremos... Então, caro colega, a questão de partidos políticos é para esquecer. Os partidos políticos aparecem pura simplesmente para ganhar lugares na Assembleia da República, ter mordomias e ponto final. Durante todo o ano, nós falamos, por exemplo, no município de Nampula, onde 1.300 funcionários foram despedidos no município. Não vimos nenhum partido a ir defender aqueles funcionários. Vimos em Tete, 200 colaboradores foram despedidos no município de Tete. Não houve ninguém não houve nenhum partido que foi defender aquela gente. Aqui em Maputo, do Gongo, está a poluir aquela zona, as águas e tudo.
Não há nenhum partido que foi falar disto. Moatize, estamos a falar da poluição. Não há nenhum partido que está a defender aqueles cidadãos ali. Então, que partido você espera? Não existe partido, colega. O que existe são clubes de amigos. Se um partido, efetivamente, é aquele que colabora, que se assume o defensor da sociedade. Mas qual é o partido que você vê nisto? Ele só aparece no período de campanha, a pedir votos, pura simplesmente o cidadão pacato continua ainda a depositar voto para esses senhores e vão sentar lá na Assembleia da República. Quando chegam na Assembleia da República, veja na primeira sessão, não houve nenhum deputado que exigiu a libertação imediata daqueles jovens, incluindo o Podemos, que mandou esses jovens para poder ir à manifestação. Não exigiu na Assembleia na primeira sessão, a sessão que se realizou na Assembleia da República. Devia ter exigido. Inclusivamente deveria ter exigido a justiça por todos aqueles que mataram. Mas não houve. Então que partido que está a falar aqui? Existe partido mesmo? Não, são clubes de amigos. Exato, e na sua opinião, o que deveria acontecer no futuro, assim que daqui a algum tempo nós iremos ainda ao pleito eleitoral, 2028 já está próximo, e qual deveria ser o tratamento para esse grupo que considera de clubes de amigos? Jovens de 2000 fundem partidos. São esses que é a esperança que o país tem neste momento. Esqueçam da existência de algum partido em Moçambique, mas vocês jovens do ano 2000, que são a maior parte do cidadão de Moçambique é jovem. Então são esses jovens que devem fundar partidos, efetivamente, para poder inverter o cenário que nós temos neste momento. Exato. Deixar a esses partidos que já mostraram inoperância, a inutilidade desses partidos, não vale a pena. Vamos pensar nos jovens que são a maioria, a constituírem vossos partidos e trazerem novas ideologias para que não aceite que este país continue na penúria, quando, na verdade, esse país poderia estar a... Estamos a ser envergonhados pelo Burkina Faso. Ibrahim Traoré está agora a construir 50 hospitais. E diz ele que quer que Burkina Faso seja o centro de tratamento aos africanos. Um país daquela natureza. Em pouco tempo, ele está a fazer isto. Já está aí a processar o ouro, que nunca teve... Ele não tem 5 anos. Já mandou instalar ali uma refinaria de ouro. Ele está a ensinar os líderes africanos a poderem efetivamente seguir com ele, mas pura simplesmente não. Está aí a usar uma tecnologia de baixo custo na abertura de novas vias de acesso às estradas. Uma tecnologia extremamente impecável. Está a abrir várias estradas ligando o país e do outro lado, por aí fora. Em pouco tempo está a fazer isso. Mas aparecem discursos homofóbicos e dizem que não, vamos trabalhar. Estamos a trabalhar. Exato. Muito obrigado, Marcelino Pangaia. Elcídio Bachita, seu posicionamento quanto ao assunto dos partidos políticos? Os nossos partidos políticos, primeiro é preciso salientar que Moçambique é uma democracia bastante jovem e a maior parte dos políticos, ou seja, dos moçambicanos, não tem a noção efetiva daquilo que é a ciência política. A política é uma ciência e existe o ramo, digamos, que estuda a política, que é a própria ciência política. Muitos partidos não sabem por que razão estão a operar no país, quais são os objetivos que eles mesmos pretendem e qual deverá ser o seu contributo para o desenvolvimento do país, tal como o Dr. Marcelino esteve aqui a dizer, que a maior parte deles pretendem, digamos, tirar ganhos e só aparecem para fazer campanhas eleitorais. E aí está a situação. Quando a Frelimo ganha as eleições, dizem que vamos negociar. Sempre que a Frelimo ganha as eleições, dizem que vamos negociar.
houve roubo de votos. Mas como é que tu vais ganhar as eleições se tu só apareces em momentos de campanha eleitoral para receber dinheiro e fazer a própria campanha eleitoral? Nos países onde a democracia é mais vibrante, é mais desenvolvida, os partidos da oposição desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento, para a resolução dos problemas que os cidadãos têm. Mas, no caso vertente de Moçambique, eu, se não estiver equivocado, nunca vi partidos políticos a apoiar, por exemplo, cidadãos carenciados nos momentos de calamidades naturais, como cheias e inundações. O único partido que eu tenho visto a fazer esse trabalho é o partido Frelimo. É o partido que tem estado em constante interação, diálogo com os moçambicanos nas zonas recônditas, nas zonas rurais, através daquilo que são as brigadas centrais. O partido Frelimo tem estado a dialogar com os moçambicanos, procurando saber aquilo que são as suas preocupações e tentar encontrar soluções para, digamos, resolver algumas dessas preocupações. E os partidos da oposição não fazem isso. Os partidos da oposição só ficam à espera da campanha eleitoral para receber dinheiro, estar em contato com o eleitorado. E eu penso que a política não se pode fazer desta maneira. Se os partidos da oposição, por exemplo, em Moçambique, querem ganhar maior espaço na sociedade moçambicana, na política moçambicana, devem, digamos, procurar ou aprender a interagir de forma quase que permanente com os moçambicanos, procurar saber quais são as suas preocupações. A maior parte dos partidos políticos só pretendem alcançar ou materializar aquilo que são os seus objetivos, ter alguns assentos na Assembleia municipal, provincial, Assembleia da República, mas em termos de projeto concreto e claro para o desenvolvimento do nosso país nos próximos 5, 10 ou 20 anos, não existem partidos da oposição que possam substituir, digamos, a Frente de Libertação de Moçambique. Neste preciso momento, pelo menos na minha opinião, não temos alternativa política que possa substituir a Frelimo na condução dos destinos dos moçambicanos, e o próprio povo moçambicano consegue ver que, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que o país enfrenta, a Frelimo, o governo que está a dirigir o país, tem feito tudo que está ao seu alcance para, digamos, permitir que os moçambicanos tenham melhor qualidade de vida. Não negamos, os desafios são enormes, existe pobreza, até que eu saiba, não, são poucos países do mundo que eu conheço que não haja, quer dizer, não existam pobres, mas há necessidade de se lutar com vista a acabar a pobreza no nosso país. Isso para dizer que os partidos políticos nacionais, particularmente os da oposição, não têm um projeto claro de governação, razão pela qual eles dificilmente poderão ganhar as eleições no país por causa de falta de ideologia política, por causa de falta de projetos concretos que possam convencer o eleitorado a votar neles para poder conduzir os destinos do nosso país. Exato, obrigado, Elcídio Bachita. Olhando para aquilo que é o nosso tempo, Marcelino Pangaia, gostaria que deixasse as últimas considerações e olhando para aquilo que é a previsão do governo na subida generalizada de preço para o presente ano. Antes de poder responder à questão, aliás, poder também pôr o meu ponto de vista com relação à narrativa do colega sobre as eleições. O Conselho Constitucional e também a CNE anunciou ter havido 275 ilícitos eleitorais que foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para serem julgados. Até hoje
não sabemos qual é o destino desse julgamento. E o que dizer numas eleições em que temos 275 ilícitos eleitorais com relação aos resultados dessas eleições? Temos que perceber que a máquina da administração eleitoral geriu mal as eleições. E eis a razão desses conflitos pós-eleitorais. E concretamente este de 2024. E não podemos aqui tentar dizer que aqui temos efetivamente a legitimidade. Enquanto não se esclarecer esses 275 ilícitos eleitorais, temos aqui uma situação em que as nossas eleições são duvidosas, não foram credíveis. Aliás, prova disto, quantos líderes internacionais que vieram assistir às nossas eleições, a nossa tomada de posse. Pela primeira vez, a África Austral praticamente esteve ausente na tomada de posse do presidente de um país da África Austral. Quantos países da África Austral se pronunciaram formalmente do reconhecimento das nossas eleições? Quantos países ao nível mundial que se pronunciaram formalmente o reconhecimento das nossas eleições? Exato. Então, é nesse contexto que temos problemas de partidos, aliás, de clubes de amigos aqui. Vale a pena ficar calado, como está a acontecer com os partidos da oposição, do que a Frelimo poder estar a prometer e não cumprir. Quantas promessas que estão sendo dadas neste país que não são cumpridas? Então vale a pena ir enganar a sociedade, dizer que vamos fazer isto e não fazer? Ou vale a pena ficar calado? Exato, Marcelino Se você não tem proposta de nada sobre essa questão. Então, ok, estava a dizer o último ponto, o que nós íamos dizer. A questão da previsão da subida dos preços. Olha, não há como não subirem os preços no país. O país aceitou destruir a sua indústria na governação de Joaquim Chissano. Aceitou-se destruir as nossas indústrias com base no engano que o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, usando a sua estratégia de produção de pobres, mandou o nosso governo a poder encerrar todas as indústrias. Mandou o governo a poder passar a ser o produtor de matéria-prima bruta e entregá-la para ser transformada no Ocidente. E que o nosso país não pode, em nenhum momento, transformar esses produtos. E o nosso país aceitou isso. Eliminamos as indústrias têxteis. E essa é a razão que hoje o governo fica orgulhoso de vestir os moçambicanos com roupa de calamidade. Mas olhando em concreto para a previsão da subida generalizada do preço para este período, olhando para aquilo que o argumento que está a trazer aqui, o Marcelino Pangaia parece estar muito distante dos fatos. Olhando para este assunto tem a ver com a previsão do ano 2025, dados os acontecimentos recentes que aconteceram desde o período das manifestações até cá. Neste contexto da subida de produtos, como que se olha o país? O que o país pode fazer para sair para se desviar dessa... O país tem que produzir. Até porque já está-se a notar em alguns pontos, alguns bairros, a subida mesmo do pão. O pão já está a aumentar o seu preço. Olhando para esses contextos em concreto. O país tem que produzir. Enquanto nós dependermos da importação de até tomate, não poderemos... Quer dizer, há uma coisa aqui. Primeiro, o país não está a produzir. Segundo, aquilo que o país importa para trazer e fornecer, está aí a mão corrupta que extrapola os preços, que introduz impostos acima de impostos, triplica impostos do mesmo produto. Está a criar várias instituições a controlar o mesmo setor. Há dias eu estava a falar, o setor de águas. Temos 10 instituições
criadas para poder controlar a questão da água. 10 instituições. O que você espera em relação ao preço da água que estamos a pagar lá? Porque todos esses indivíduos, todas essas instituições, cada uma delas tem funcionário, tem indivíduo, tem inúteis que têm que ser pagos os seus salários. Vai nessa questão de controle de qualidade do produto que entra outra. Há de haver várias instituições em cascatas para controlar o mesmo produto. Então, para esse produto chegar nas mãos do consumidor, é um preço alto. Aquilo que está acontecendo no combustível. Então, o que o país tem que sair dessa situação é poder repensar na questão de desenvolver a produção nacional. 2, de poder eliminar a impunidade desses corruptos que dia após dia estão a sambarcar meticais do erário público. Dia após dia nós estamos a ouvir milhões e milhões a serem assambarcados por esses impunes que levam, não são julgados, pura e simplesmente. Então, aqueles valores que são assambarcados são pagos pelo cidadão comum através desse encarecimento dos produtos. Eles precisam de encontrar algum ressarcimento daqueles valores que corruptamente chegam nos bolsos dos corruptos e que o cidadão comum tem que pagar vários impostos para ver se consegue cobrir. Então, tristemente, essa situação é por essa razão que estamos a dizer que esse governo deu oportunidade aos outros moçambicanos para poder também mostrar a sua classe. Essa questão de dizer que a oposição ela não está em condições não constitui verdade. Exato, muito obrigado. O que tem que ser verdade é que não estão a falar aqui da questão de busquem moçambicanos que têm capacidade, que têm probabilidade de poder também inverter este cenário. Os outros já mostraram que não conseguiram. Então metam outros para ver se eles também demonstrem as suas capacidades de como podemos inverter isso. Mesmo no futebol, há substituição. Está a jogar até o 90, sempre assim. Você está cansado. Você não está a conseguir meter golo. Tire esse jogador, mete o outro. Exato, mas aqui não há isso. Diz que não existe mais outros jogadores aqui. Os melhores jogadores só são aqueles que estão no campo. Não podem ser substituídos. O que é isso? Exato, muito obrigado. Infelizmente, o povo é que baralha as cartas. O povo é que tem que dizer que não, agora a Frelimo... Com 275 ilícitos? Não, ilícitos eleitorais... Mas quem julgou? Por que não são julgados ilícitos eleitorais em todos os países Por que não são julgados? Isso acontece. Agora, acontece e depois não julgaram. Exato, se não foram julgados, vão ser julgados. Deixar impunes as pessoas que estão a levar votos, encher urnas. Obrigado, Marcelino Pangaia. Só o povo é que pode decidir se a Frelimo continua no poder ou não. Infelizmente, será que é o povo? Infelizmente a democracia funciona desta maneira. No tempo de sim, dizia o quê? Exatamente. Olhando para aquilo que é a subida generalizada prevista pelo governo e também quais os possíveis fatores que podem estar envolvidos por detrás deste fenómeno e como que o país pode ultrapassar este cenário de subida de preços? O governo diz que os preços de bens e serviços na economia poderão subir na ordem de 4,5% em 2025 a 5,5% em 2027 ou até 2027. Significa que estes números enquadram-se naquilo que são os objetivos do governo, no sentido de tornar a nossa economia mais robusta e uma das formas de tornar a economia mais robusta é garantir aquilo que é a estabilidade econômica. A estabilidade econômica compreende uma inflação baixa, ou seja, abaixo de 10%. Estamos a falar de 4,5% a 5,5%. Significa que esta inflação estará dentro daquilo que são os padrões normais considerados
pelos economistas. Significa que não haverá uma velocidade muito alta no que diz respeito à subida de preços de bens e serviços no nosso país nos próximos 2 anos, diferentemente daquilo que vinha acontecendo quando o país sofreu aquele corte ou interrupção, congelamento do apoio financeiro por parte do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, particularmente ao Orçamento Geral do Estado. Todos nós recordamos muito bem das consequências devastadoras desta situação por causa das dívidas ocultas, mas se formos a prestar atenção, vamos perceber que a partir de 2022, 23, em termos da velocidade da subida dos preços de bens e serviços no nosso país, tem-se registrado alguma estabilidade. Não estou a dizer que o custo de vida diminuiu, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que a velocidade, o ritmo da subida de preços de bens e serviços no país decresceu comparativamente aos anos anteriores, 2016, 17, 20 e 21, no pico, digamos, da Covid-19. Esta informação trazida pelo governo traz alguma esperança para os moçambicanos, no sentido de que o seu poder de compra poderá depreciar, vamos assim dizer, a este nível, mas esta depreciação do poder de compra não vai colocar em causa aquilo que é a qualidade de vida dos moçambicanos. Portanto, é um padrão considerado ótimo por economistas, e é importante salientar que as situações inflacionárias acontecem em todos os países, mas os governos procuram mecanismos no sentido de controlar a subida galopante de preços de bens e serviços através de políticas monetárias, fiscais e outras. E para a nossa realidade naturalmente o aumento daquilo que é a capacidade produtiva do nosso país, reduzindo as importações. Concordo com o doutor quando diz que as políticas do Fundo Monetário Internacional reduziram aquilo que é a capacidade produtiva do nosso país, com a falência ou com, vamos assim dizer, a reestruturação de tecido industrial no nosso país, que culminou com o fecho de várias empresas ou várias indústrias. Isso contribuiu para uma alta dependência do país em relação às importações. Mas, de um modo geral, esta informação, pelo menos quanto a mim, para mim como economista, digamos, de esperança, isto porque não vai haver uma subida galopante de preços de bens e serviços, o que pode ou poderia corroer de sobremaneira aquilo que é o poder de compra dos moçambicanos, mas também aumentar o nível ou a percentagem de pobres no país nos próximos anos. Exato, só mesmo para fechar, nos últimos dias tem-se reclamado muito, até porque isso foi motivo de algum tumulto, as manifestações também mostraram isso, a questão do custo de vida do país. E esta profecia para os moçambicanos, como que acha que será recebida e como que acha que pode impactar na vida dos moçambicanos do aumento de preço de bens e serviços em termos reais? Eu penso que tem que se melhorar a comunicação com a população. É preciso explicar que os preços não vão parar de subir, mas o governo fará tudo o que estiver ao seu alcance para minimizar, para conter a subida do nível geral de preços de bens e serviços, particularmente os produtos alimentares, que, na minha opinião, são o maior calcanhar de Aquiles para a maior parte da população
moçambicana. O Estado deve procurar mecanismos no sentido de aprimorar, no sentido de investir mais na produção agrícola. Temos vantagens comparativas bastante ótimas para permitir que o nosso país possa ser um powerhouse na produção de alimentos. No tempo colonial, por exemplo, tínhamos as companhias na zona centro e norte de Moçambique, companhias majestáticas e arrendatárias. Tínhamos algumas companhias no sul de Moçambique, particularmente o Vale do Limpopo, depois aqui em Maputo, tínhamos uma companhia que produzia cana de açúcar, e essas companhias desempenhavam um papel fundamental, não só do ponto de vista daquilo que era o objetivo do colonialismo português, mas também para fazer face àquilo que era a procura interna. Portanto, o colonialismo português procurava maximizar a produção agrícola para exportar os próprios produtos à metrópole, bem como a países da América Latina, o Brasil e os Estados Unidos da América. Significa que o governo deve virar as suas atenções para a atividade agrícola, até porque o artigo 103 da nossa Constituição da República diz que a agricultura é a base do desenvolvimento do país. Mas se é a base do desenvolvimento do país, por que até agora temos muitos moçambicanos a passarem mal de fome? Significa que é preciso que haja uma mudança de paradigma no que diz respeito à agricultura, com vista a permitir que daqui a 5, 6, 7 anos o problema de comida deixe de ser problema para os moçambicanos face à repetição, mas eu acredito que é possível reverter esse cenário, é possível, digamos, permitir que cada moçambicano tenha pelo menos 2 refeições por dia durante os próximos 5 anos. Portanto, continuamos, o que temos que fazer é incentivar, digamos, o governo a continuar a trabalhar no sentido de tornar a nossa agricultura, assim como a nossa indústria, mais robusta, com vista a permitir que Moçambique possa ser um país com um PIB per capita de renda média para alcançar aquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Exato, muito obrigado, Elcídio Bachita. Obrigado, Marcelino Pangaia, por nos emprestar o vosso saber no programa de hoje, Debate Político. Hoje, ainda assim que é o dia da Páscoa, desejamos feliz Páscoa a todos os cristãos e também a todos os moçambicanos um bem-estar para este dia. É com estas informações que nós marcamos o ponto final do Debate Político, com promessas de voltar na próxima sexta-feira, e assim esperamos a sua companhia. Agradecemos também a Sicar, telespectador que nos acompanhou durante este período. Como sempre temos dito, o que discutimos aqui é responsabilidade nossa, mas o que você entende é problema seu. Boa noite, ficamos por aqui. Até a próxima.